No princípio era o verbo. O primeiro verso da Bíblia me permite afirmar o poder da palavra ecoando alguns milênios de tradição. Mas aqui eu falo não de um poder místico, religioso, eu falo de um poder humano, artístico. A humanidade, como conhecemos, não existe sem as letras, e as letras, como conhecemos, não existe sem literatura. A arte das palavras é uma arte sobre o humano que nos habita, sobre a potência individual que nós contemos, se devidamente cultivados. Como a arte e a literatura são instrumentos da liberdade humana. Para conversar sobre isso, no episódio de hoje a gente recebe o poeta e crítico literário Peron Rios, que é autor desse livro aqui, A Espiral Crítica, recém-lançado pela Confraria do Vento. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros Entrevista. Bem, além de crítico literário e poeta, como eu acabei de apresentá-lo, é importante dizer que Peron também é professor de literatura no Colégio de Aplicação da UFPE, onde eu estudei. Então, eu devo dizer que eu tive com o Peron o privilégio de reaprender a ler, né? Porque foi mais uma camada de compreensão de texto, entender que, enfim, para além do sentido lógico das palavras, a leitura precisa passar pela percepção dos sentidos que o texto desperta de forma ampla. Ler literatura é entender, mas também sentir a palavra, e isso muda tudo. E eu não estou falando isso só para rasgar seda sobre a qualidade do professor de literatura que se transformou em amigo. É realmente para introduzir a nossa primeira pergunta, fazendo um gancho com um ponto essencial que permeia o livro todo, mas que passa, por exemplo, por esse trecho aqui, onde Peron, falando sobre os sertões de Euclides da Cunha, escreve o seguinte: sem o cuidado estético a retirar o leitor de sua modorra objetiva, o corpo do soldado se transforma em número e não desperta a singularidade do indivíduo. Peron, super obrigado, seja bem-vindo ao Livros Entrevista e já vamos aquecer por essa vereda que eu sei que você gosta muito. Por que a educação estética e a literatura são importantes para a formação individual e para a liberdade? Inicialmente, queria agradecer ao Livres, agradecer ao Mano pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre literatura, sobre arte, sobre liberdade. São elementos que acabam sendo centrais na nossa vida, como cidadãos, inevitavelmente, e como indivíduos particulares, já que esses temas são um pouco de nossa paixão também intelectual. Veja só, a educação estética, né, a educação literária, são elementos importantíssimos, porque a gente foi muito educado depois de uma certa altura, a educação do Ocidente, né, a gente foi muito direcionado para uma visão racionalizante, né, de uma racionalidade sem certa razoabilidade, que procurava excluir, por exemplo, tudo o que os sentimentos, o que os nossos sentidos acabavam abstraindo. Era quase como uma espécie de ruído, né? O sentimento era uma espécie de ruído da formação humana. E, no entanto, se a gente entra por essa senda, a gente entra por essa trilha, a gente simplesmente perde aquilo que nos constitui, pelo menos mais imediatamente, que é justamente a capacidade de sentir o mundo, a capacidade de explorá-lo a partir dos nossos sentidos. O que a educação literária faz, né? Ela procura justamente ser uma espécie de lente para isso que é a estesia, daí a educação estética, né? A estesia, a capacidade de ser sensível a tudo que nos rodeia. Nós temos quase que uma obrigação moral, eu não gosto de usar muito essa expressão porque parece um peso muito grande, mas nós temos uma responsabilidade de direcionar os nossos sentimentos, de educar, ter uma educação sentimental. E a literatura, as artes de maneira geral, né, elas fazem isso. Né? Elas não purificam ninguém, né? Elas não angelizam ninguém, é esse o propósito. O propósito é justamente fazer com que nós tenhamos um pouco mais de sensibilidade para o mundo e uma sensibilidade, dentro do mundo, uma sensibilidade para a linguagem.
essa educação para a linguagem, essa educação para as filigranas da sensibilidade, isso tudo é fundamental, ainda mais num tempo como o que a gente vive, em que os sentidos passam batidos, né? E a gente simplesmente não consegue decantá-los, a gente não consegue decantar os sentidos das palavras nem os sentidos do nosso corpo. Vou sublinhar que você usou a palavra estesia, que muita gente acaba não sendo tão usada no dia a dia, mas acho que quando a gente lembra de anestesia, que é a negação da estesia, fica mais fácil de todo mundo entender, né? A gente precisa, enfim, tirar a anestesia e se permitir sentir o mundo, né? Você falando, eu lembrei de um trecho que eu gosto muito do Friedrich Schiller, um liberal clássico alemão, que também era escritor, que falando sobre o indivíduo, ele dizia o seguinte: eternamente acorrentado a um pequeno fragmento do todo, o homem só pode formar-se enquanto fragmento. Ouvindo eternamente o mesmo ruído monótono da roda que ele aciona, não desenvolve a harmonia do seu ser, e em lugar de imprimir a humanidade em sua natureza, torna-se mera reprodução de sua ocupação. O homem não é alma e corpo, o homem é a mais íntima mistura entre essas duas substâncias. Me lembrou muito esse trecho que eu gosto muito, porque o que tu está dizendo basicamente é a gente não pode ser só razão sem sentimento, né? Porque senão não seríamos, no fim das contas, indivíduos, né? Seríamos um fragmento apenas. Essas dicotomias são sempre perigosas, né? Foi ótimo você trazer o trecho do Schiller, porque é importante mostrar, por exemplo, que o próprio corpo tem uma inteligência. Por exemplo, se a gente coloca um corpo muito com uma temperatura muito elevada próximo a nós, automaticamente o corpo retira, ele evita, né? Nós puxamos a nossa mão, por exemplo, se a gente coloca numa chaleira fervendo. Então, existe uma razão, né, no próprio corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente se faz a dicotomia, não é verdade? A mente, ela é responsável por esse aspecto mais, digamos assim, puro, né, de uma razão pura, e o corpo seria o espaço do ruído, como eu já usei, né? Então, uma espécie de interferência, né? E não é assim. Essa distinção, ela é falaciosa, né? O corpo tem saberes, né? O corpo tem uma inteligência. Essa questão do indivíduo, ela é essencial, né? Porque a arte, a literatura, ela, embora sejam fenômenos que estão inseridos, evidentemente, numa lógica social, né? Mas são fenômenos produzidos por indivíduos, né? E quanto mais individual a arte, quanto maior o mergulho que o indivíduo faz em si mesmo, ele potencializa o ser humano como inteligência de si enquanto espécie. Esse movimento é muito curioso, né? É o mergulho em si, na sua individualidade, que dá razão à sua coletividade, e não o contrário, né? Então, essa capacidade de não se fazer maciço a priori, ele se torna maciço a posteriori, porque justamente se fez indivíduo, ele procurou captar a sua singularidade antes de pertencer a uma coletividade maior. Muito bom. Isso me lembra uma parte do livro onde você está comentando sobre um livro do Contar do Caligares, né? Que você fala justamente sobre, no tempo de coletividades que sabem, por força das reivindicações de grupo, dissolver a individualidade e reduzir o homem ao credo de sua manada, o escritor, no caso Contardo, altera a indoxa e corajosamente expõe. É óbvio que grupos particulares, constituídos por raça, orientação sexual, ideologia, etnia, podem e devem militar coletivamente pelos direitos de seus membros, mas em uma sociedade de indivíduos, a liberdade de cada um, por mais diferente que seja, é condição da liberdade de todos. E aí você ainda traz um outro trecho do Contardo que diz: todas as liberdades são essenciais, as liberdades inessenciais são apenas aquelas às quais já renunciamos covardemente. Porque o perigo é abrir mão da liberdade, em qualquer que seja a sua esfera. Costuma-se fazer essa separação das liberdades também, né? Quando, na verdade, são
me parece um grande equívoco, né? Qualquer liberdade, qualquer esfera da liberdade humana que você ponha em risco, que você ponha em xeque, que você queira sacrificar, você simplesmente sacrifica o corpo inteiro. Eu não gosto muito de fazer a metáfora biológica, mas talvez nesse caso caiba, que qualquer parte do corpo que você comprometa de maneira muito grave, você pode fazer com que o corpo inteiro simplesmente desapareça. Eu gosto muito do Caligares, justamente porque ele tem esse olhar, ele tem essa percepção, né, de que o indivíduo ele não é uma consequência da manada. Eu fiz questão de usar essa palavra. E o Contardo, ele morreu recentemente, né? Ele foi um psicanalista, né? Também. Então, é justamente o indivíduo que consegue entender que quem vai ao divã é o indivíduo. Então, por mais que você leve, evidentemente, ninguém aqui está fazendo uma divisão ingênua, né, dizendo que ninguém está fazendo uma defesa de individualismo. O sufixo não é esse. Né? Está fazendo uma defesa da individualidade, né, compreendendo que nós somos também um acréscimo de uma série de outros fatores. Nós somos também uma composição de tantos outros indivíduos, né? Mas esses outros indivíduos que nos compõem, eles são léxico, a sintaxe é nossa. Perón, eu queria tratar um pouco sobre a trajetória da relevância social da arte, porque a gente acabou de, enfim, fazer uma grande ode à importância da arte para a formação individual, e houve um tempo em que a arte, a publicação de um livro, gerava toda uma série de repercussões sociais de forma forte. E hoje em dia, o clima cultural muitas vezes acaba sintetizado naquele poema do Alberto da Cunha Mello, né? Poema nenhum, nunca mais será um acontecimento. Escrevemos cada vez mais para o mundo cada vez menos. No livro, você cita uma definição do Melchior, que diz que a arte se transmudou em cão doméstico, mas ainda assim é capaz de morder de vez em quando. Fala um pouco mais sobre isso. Qual a tua visão sobre esse processo histórico de mudança do papel da arte do ponto de vista da transformação da sociedade, na cultura? Você concorda com o Alberto da Cunha Mello? A gente está escrevendo cada vez mais para um mundo cada vez menos. E, ao mesmo tempo, as respostas podem trazer equívocos, né? Porque é uma pergunta escorregadia, né? O terreno, melhor dizendo. A pergunta não é escorregadia, o terreno é escorregadio. Veja, a gente vive numa espécie de... Hoje, né? Com os meios de comunicação que a gente tem, com a velocidade desses meios, com tudo isso, a gente acaba tendo uma floresta de signos, né? Muito grande. Uma floresta muito extensa e muito densa de signos. Então, de modo que é muito difícil você fazer a própria separação. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, né, em relação à literatura, para pegar um pouco a sua pergunta. Você, no século XIX, no século XX mesmo até, né, era muito mais viável para um crítico literário identificar o que estava sendo produzido, porque o que era produzido era o que era publicado, e o que era publicado diante da massa possível do que se escrevia, né, era muito pequeno diante do que temos hoje. Então, eu porque não estava gosto... mediado pelas editoras, né? Pelas editoras, pelos jornais, né, que eram... Bom, diante de tudo que a gente tem hoje, era uma coisa ínfima, não é verdade? Então, muitas pessoas poderiam escrever muito, mas colocavam no seu diário, colocavam nos seus arquivos pessoais, e muitos nem se atreviam a ir para um jornal tentar publicar, ou muito menos num livro, né? Enfim. Então, quando saíam esses artefatos literários e tal, esses livros, o crítico ele tinha mais tempo, mais possibilidade de saber o que estava se passando naquele momento, né? Hoje, tudo circula em livros, a quantidade de livros é imensa, né? Circula em jornais, circula em blogs, né? Muita coisa boa também circulando. Então, veja, acredito que a quantidade de coisas boas é imensa, mas em valores absolutos, né?
Mas em valores relativos, talvez seja muito pequena, porque a quantidade de coisas que se publica também é muito maior, né? Então, o trabalho crítico, a dificuldade hoje talvez seja essa, né? Porque você só consegue interpretar minimamente algo se você empresta uma ordem àquilo, né? Então, se você consegue, por exemplo, encontrar padrões, encontrar padrões, regularidades é algo necessário para que você comece a interpretar um determinado fenômeno. E essa busca pelo padrão é que é muito difícil diante da massa informativa que se tem, né? Mas eu não gosto de ser nem apocalíptico, né, nem integrado. Eu não gosto de achar que a arte terminou, ela continua, o ser humano continua aí, né? A esperança continua e a tocha continua sendo repassada, né? Mas também é importante não ser integrado no sentido de, está tudo bem, hoje estamos nas mil maravilhas, as produções são maravilhosas, porque não são, né? Nós temos um trabalho imenso para fazer essa separação, para fazer essa o joio e o trigo, né? Usar a metáfora já tão gasta, o joio e o trigo. Então, mas Vou dizer que você está fazendo uma referência ao livro famoso do Humberto Eco, né? Apocalípticos Integrados. É porque eu falei, eu acho que foi justamente na hora que travou a internet, né? Porque eu disse, é para usar essa dicotomia do livro do Humberto Eco, né? O Apocalípticos Integrados, em que ele justamente procura fazer uma reflexão sobre os fenômenos a literatura de massa, por exemplo, o cinema, as artes que estavam circulando com mais potência por causa dos meios, né? Das mídias e tudo mais. Agora, uma coisa que surge quando a gente fala sobre, enfim, alta cultura ou baixa cultura, é sempre um debate sobre os critérios, né? E acaba que muitos setores culturais denunciam a simples existência do critério como se fosse um sintoma de um elitismo ou até de um preconceito de classe, né? Como se você falar que existe alta cultura ou boa cultura e outros produtos fosse por si uma postura quase reacionária, né? De querer separar o mundo entre iluminados e semi-analfabetos, né? Como se fosse uma coisa necessariamente elitista e reacionária. E eu sei que tu discorda dessa visão. Discordo, sim, porque, veja só, o que acontece é que existem dois perigos antagônicos. Um perigo, você assumir, como na boa parte da reflexão antiga, assumir que existem cartilhas para serem seguidas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, na história da crítica, né? Quem faz uma boa reflexão sobre isso é o Roberto Assísio de Souza, um trabalho formidável sobre isso, mostrando que a crítica literária, nos seus primórdios, né, ocidentais, pelo menos, ela procurava justamente fazer com que os produtores tivessem o gênero a ser seguido, né? Você tinha que responder àquelas expectativas, aquilo que já era considerado uma perfeição. Só que existe, sobretudo depois do romantismo, né, isso foi implodido de maneira significativa. Então, veio a ideia da criação individual, né, da inspiração, né, da inspiração individual, do talento, do gênio. Tudo isso são palavras que estão no vocabulário romântico. O romantismo teve esse impacto. Foi uma sensibilidade, talvez a sensibilidade mais revolucionária que tivemos. E aí vem a questão do indivíduo, né? Você tem aquilo que já foi projetado, que é a cartilha a ser seguida, e do outro lado você tem a criação individual, né? O risco é esse, é você ficar ou seguindo a cartilha, ou simplesmente achar que você, como um indivíduo, criou toda uma cultura que é capaz de criar uma cultura separada de tudo que se produziu, de toda uma tradição que já existe atrás de si, né? E daí a ideia de espontaneidade, né? Um indivíduo espontâneo, eu sou um artista espontâneo, então não devo nada à tradição, eu não tenho que estudar a minha arte, eu não tenho que estudar o meu ofício, quando, na verdade, tudo isso é muito falacioso. Existe sim uma tradição, mesmo que você não tenha clareza sobre isso, você está seguindo uma tradição. Senão, né? Vira um reinventor da roda, né? Reinventor da roda, exatamente. Aí, só para finalizar esse ponto, mano, o importante é justamente não
colocar por terra, não eliminar os parâmetros mínimos, né, para que uma arte possa ser exercida. De novo, né, é preciso ter uma ordem mínima para que as coisas possam ser interpretadas, para que elas possam ser valoradas. E, na verdade, a valoração ela é incontornável. Quando alguém diz que a valoração não deve existir, isso já é um valor, né, para início de conversa, e é preciso lembrar que o tempo de vida ele é finito. Então, a valoração também é um critério econômico, certo? A valoração é um critério econômico. Você não tem todo o tempo do mundo para ler tudo, para ouvir tudo, para ver tudo, e você precisa ter critérios para fazer uma seleção daquilo que seu tempo de vida permite que você viva, né? Então, quem simplesmente diz que a valoração é algo datado, é algo que e reacionário, elitista, não é nada disso. O ser humano, ele é um ser humano, ele é um indivíduo axiológico. O indivíduo, as pessoas, elas trazem o valor no seio da sua própria condição, que é a sua condição finita. E só para finalizar, reacionário mesmo é quem não coloca um padrão mínimo para ser atingido, porque essas pessoas que não colocam padrões mínimos para serem atingidos pela própria educação estética, pela educação literária, ou pela educação sem adjetivo nenhum, a educação de maneira intransitiva, quem não coloca a educação como um critério, tende a fazer com que as pessoas continuem nos lugares em que se encontram. E quem se beneficia disso são justamente os mais poderosos que tiveram acesso a essa educação e que circulam com esse discurso de que os outros não precisam ter essa preocupação quando eles mesmos, na verdade, tiveram. Agora, uma outra face desse fenômeno sobre a análise, enfim, o critério para analisar as obras, e que você já tocou de certa forma, é justamente uma ideia de cartilhas prévias, né? Você no livro fala sobre uma dicotomia entre um absolutismo formalista, assim, de achar que só o texto importa, e, por outro lado, um monopólio do extraliterário, né? Como se o que importasse fosse só o reflexo daquela obra no mundo exterior, sem valores da própria obra, sem levar em conta a qualidade técnica, a qualidade, enfim, artística por si, como se tudo fosse só uma expressão sociológica, quase. Fala um pouco sobre isso. Pois é, a arte, né, eu quero sempre colocar a arte. A gente está falando aqui da literatura, o livro é sobre letras, mas isso se aplica ao fenômeno artístico, naturalmente, de maneira ampla, né? Existe a condição necessária e a condição suficiente. E o Eliot, ele dizia isso de outra forma. Ele dizia o seguinte, que existem os poemas que são minimamente poemas, e existem aqueles poemas que têm grandeza. Ele diz de outra forma, mas a ideia é mais ou menos essa. E o que é isso, né? Ora, a arte literária, ela exige um cuidado com o material, como qualquer arte. Então, é impossível um músico, mesmo quando eu estou falando de cuidado, não estou falando necessariamente de formação acadêmica, né? A gente está repleto de exemplos de artistas que não tiveram formação acadêmica, não tiveram uma formação escolar, mas tiveram uma formação, né? Tiveram aprendizado com aqueles músicos de sua região, do seu espaço, do seu tempo, né? Se dedicaram àquela arte para aprimorar determinados efeitos, etc. Então, esse cuidado com a sua linguagem, esse cuidado é essencial, é a condição necessária para que o fenômeno venha a ter uma distinção como um fenômeno artístico, certo? Agora, não é suficiente, porque senão você acaba caindo no risco de fazer com que a experiência literária, que no final das contas fala da aventura humana, né, no planeta, né, essa experiência se transforma em mero laboratório de linguagem. Se a linguagem é algo importante e incontornável, a condição prévia, né, a condição primeira, esse trabalho experimental mínimo com a linguagem, esse trabalho pelo menos narcísico, estético com a linguagem, né, e não somente fazer com que a linguagem seja um meio de comunicação, né, que ela é,
mas ela não é só isso, e o artista ele procura fazer com que ela não seja só isso, seja principalmente outra coisa, né, esse elemento estético. Mas só isso não basta. É preciso que, a partir dessa potencialidade, dessa potência que o estético favorece, você chegue a algumas zonas sombrias da aventura humana, né? É um trabalho heurístico, né? Vai para além da própria experiência de linguagem, para, a partir da linguagem que nos constitui, a gente consiga encontrar alguns silêncios que acabam sendo os nossos fantasmas durante a nossa passagem pelo mundo, né? Acho bem importante essa conceitualização básica, digamos assim, porque hoje em dia parece que alguns meios quase que restringem a apreciação das obras de arte a alguns critérios preconcebidos como gênero, raça, né? Então, se torna menos importante a qualidade da obra e começa a ser mais importante um conteúdo sociológico, né? Se o autor é homem ou mulher, negro ou branco, LGBT ou não, começam a se criar umas categorias que passam mais por características do autor, muitas vezes, do que da própria obra, né? Então, é uma dificuldade de apreciar a arte, no fim, né? Essa pergunta ela é importante porque, como tudo que diz respeito a coisas de peso, de fato, né, tem uma complexidade, né? Então, por exemplo, o elemento artístico ele tem que ser sempre uma busca, né? O crítico tem que buscar essa qualidade artística, né? Por outro lado, se existe um mérito, existe, né, nessa postura, né, de inclusão, é justamente o mérito de fazer com que essas pessoas que produzem arte, ou que têm, ao menos, a disposição de produzir arte, elas tenham um mínimo de visibilidade, porque isso também foi algo expoliado durante muito tempo, como a gente sabe, e por uma série de razões de poder, de sociedades, de fato, patriarcais que excluíam as mulheres do seu meio. A gente sabe, as mulheres tinham que escrever por pseudônimos e tudo mais, os negros não tinham espaço, né? Primeiro que não sabiam ler nem escrever, não tinham acesso a isso, né? E aqueles que sabiam ainda tinham uma série de elementos de uma sociedade com mentalidade ainda hoje muito escravocrata e que fazia com que isso não circulasse. Então, isso tem, sabe, mano, esse ponto de vista da inclusão, ele é muito importante numa sociedade. Acho que faz parte de um processo dialético muito importante numa sociedade fortemente excludente como a que a gente vive. Agora, de novo, é um processo dialético, isso significa, é preciso ter uma visibilidade, essas pessoas precisam, de fato, transitar, mesmo que sem uma cartilha prévia, como a gente colocou aqui, né? Sem uma cartilha prévia, vamos ler, vamos sim, é muito bom esse tipo de movimento de leia mulheres, né? Leia negros, porque essas pessoas, de fato, isso é um fato, elas foram excluídas. E, a partir disso, a gente vai encontrando os valores ali também, né? A gente vai perceber alguns textos com mais impacto do que outros, isso é normal em qualquer nicho. E na história da cultura, certo? Então, acho que tem esses dois lados aí, minimamente, que é o da visibilidade, Em alguns casos, essa questão da visibilidade acaba sendo, digamos, traduzida num fenômeno de uma espécie de embranquecimento, né? Que é algo que se discute muito a respeito hoje da figura de Machado de Assis, né? Que é um gigante da literatura brasileira e que muitas vezes não, enfim, as pessoas sequer sabem que ele era negro. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu sei que isso é um tema que o livro encampa muito, né? Como não poderia deixar de ser, né? Com a busca da liberdade humana, né? Como indivíduo. Então, veja, tem textos que acabam sendo, mesmo que não entrem dentro de certo perímetro do crítico, né? Perímetro artístico daquele crítico em específico, mas
são textos que trazem cargas simbólicas importantes, né? E que depois a gente vai fazendo a depuração, isso é normal, isso é natural, né? Mas existe também o que você falou, que eu acho que também tem que ser levado em conta, que é não transformar essa visibilidade necessária num salvo-conduto, né? Uma espécie de salvo-conduto axiológico, um salvo-conduto valorativo, né? Então, pelo fato de pertencer a esse ou aquele nicho, então, automaticamente, a pessoa já recebe uma espécie de legitimação estética, né? Então, veja, eu acho que é um trabalho dialético muito importante, que requer muita paciência, né? E requer muita generosidade da parte do leitor, né? Do leitor, da leitora, né? Exige uma disponibilidade que nem sempre existiu, como a gente sabe, né? Sempre houve muita resistência. A leitura como um elemento de poder também é um elemento de exclusão. Agora, pera, eu queria entrar numa outra questão que entra no teu livro, eu acho que pelo menos em dois momentos, que é a presença, digamos assim, da ideologia no exercício da crítica. Você fala, por exemplo, no caso do Martim Vázquez da Cunha, você faz um comentário da obra dele, e você critica algo que a gente já sublinhou aqui, o problema de ter uma espécie de cartilha prévia, né, que no caso dele se traduz quase como a busca de um moralismo nacional, de enfim, uma utopia conservadora. Mas, ao mesmo tempo, você também trata, por outro lado, da crítica executada por Merquior, que muitas vezes trazia elementos de valores na discussão da crítica, enfim, no exercício crítico, mas de valores ideológicos e políticos, no caso, mas sem necessariamente transformar isso num dogma, né? Fala um pouco mais sobre essa questão. E uma outra pergunta, aproveitando essa seara, faz sentido falar em algo como uma crítica literária liberal? O que me parece sempre temerário, né, para não dizer reprovável, né, é trazer justamente esses elementos ideológicos como forma de categorizar esteticamente um determinado fenômeno de arte, né? Então, por exemplo, não é porque eu sou, vamos supor, católico, evangélico, porque eu faço parte da Umbanda, etc., que eu vou começar a desqualificar obras de arte que não sigam aquele credo, né, que eu escolhi, porque aquele credo é absolutamente individual. Aquilo ali não serve, porque o interessante da valoração é que acaba sendo um lugar privilegiado de diálogo. A valoração só existe no diálogo. A valoração é uma espécie de praça pública. Você não pode usar um valor, não pode, mas assim, é perigoso dizer isso, mas assim, eu não vejo como algo positivo usar um valor de foro íntimo para simplesmente retirar da praça pública, ou dizer que tirar todos os outros valores que estão ali em negociação. Então, se a crítica literária tem algum valor, por exemplo, é justamente o valor de fazer com que os pontos de vista possam ser negociados publicamente, né? É um espaço. A crítica literária é um elemento republicano nesse sentido, né? Então a valoração vem junto, certo? Então o problema é esse, é que nós estamos atravessados por experiências históricas, né? E de formações diferentes. Nós temos, as pessoas escolhem caminhos diferentes, elas têm, muitas vezes, não são nem escolhas muito claras, se é que são escolhas, né, como é o caso, por exemplo, da sexualidade, né, em que existe o debate de que não é exatamente uma escolha, né, e por isso que não se pode falar em opção sexual, por exemplo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, você
tem um credo, você tem uma espécie de horizonte moral, né? E quer encaixar o mundo no seu horizonte moral, quer fazer com que as pessoas que têm uma forma de viver completamente diversa se encaixem naquilo que você previamente traçou. Isso não é crítica literária, isso, na verdade, é somente uma espécie de transformação do terreno amplo da arte numa limitação do seu feudo. Você quer transformar, quer colocar todo, como eu poderia dizer, todo latifúndio artístico dentro do seu feudo minúsculo. Aí realmente não dá, porque a arte, ela acaba extrapolando essas grades, ela extrapola essas cercas, né? E você fica sem ter régua com que medi-la, porque ela não consegue ir além. Você não consegue, melhor dizendo, as suas cercas não conseguem ir além do seu domínio. Então, o papel do crítico também é esse, é dele ser um autor para si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho, naturalmente, todos nós temos os nossos domínios e as nossas limitações, mas o papel crítico é fazer com que aquele outro que está me oferecendo uma obra de arte possa fazer com que aquele meu limite possa ser um pouquinho mais ampliado, né? Eu possa incorporar aquilo que o outro me oferece, a minha própria experiência e a minha própria tábua de valores. Mas se eu fecho o mundo à minha tábua de valores, nem eu me acrescento e ainda subtraio o outro. Ou seja, é uma questão de manter um espírito aberto para que a gente possa ampliar Perfeito. nosso universo individual, né? Isso. E aí eu lembro da etimologia que você usa também, e que eu lembro do Ortega y Gasset usando, do autor, né? Como aquele que originalmente era o general que anexava novas terras ao território. Quando eu usei autor, foi nessa acepção, quase que não trava a língua agora, do Gasset. Deles dois, né? Do Ortega e Gasset, né? Esses dois caras, né? Esses dois espanhóis aí. Esses dois, né? Mas quando o Ortega y Gasset fala disso, eu acho brilhante essa meta. E quanto à questão da crítica liberal, bom, aí eu vou ser um pouco radical e vou dizer que, para mim, isso é um pleonasmo. Né? Porque é por isso que eu acabei de dizer. Né? Eu acho que a crítica literária exercida com esse espírito aberto ao qual você se referiu, né? Você sintetizou o que eu falei, ela necessariamente tem esse elemento liberal no seu espírito, né? A crítica precisa estar disponível para incorporar a sensibilidade alheia, para ler pela lente alheia, né? Senão, ela simplesmente deixa de ser crítica e ela passa a ser um dogma, né? Ela passa a ser uma espécie de caminho único, e a crítica não pode ser um caminho único. Inclusive, a crítica ela é dita no singular por uma espécie de conveniência de linguagem, né? Só por isso. Mas a crítica é uma experiência plural, e como experiência plural, ela tem que ter esse germe liberal no seu interior, né? Sensacional. E isso por si só já rebate, muitas vezes, aquelas pessoas que se colocam quase como críticas do cânone, né? Como se existisse uma coisa que caísse do céu e fosse uma construção sagrada sobre aquilo que são obras de arte de referência, né? Enfim, porque, como você acabou de falar, é um processo, é uma ordem espontânea nesse sentido, né? É um processo contínuo de valoração e de discussão sobre que critérios fazem mais sentido. Perfeito. Porque o problema dessa palavrinha, né, do cânone, é que quem fala disso é a Sônia Neto Salomão, fazendo uma reflexão sobre Machado de Assis. Um livro, aliás, maravilhoso, saiu pela UERJ, né, que é o Machado de Assis e o Cânone Ocidental. E aí ela faz essa reflexão, até coloco no livro isso. O problema é que a palavra cânone, ela está vinculada a uma experiência religiosa. E aí, na esfera religiosa, de fato, o cânone, ele é muito rígido. Então, existe o cânone das obras sagradas e o cânone das obras apócrifas, por exemplo, né? E essa mobilidade é quase mínima, né? Então,
E existe um modo correto de ler, né? Existe, na esfera religiosa, a hermenêutica, por exemplo, assume outra feição, né? Existe uma leitura correta, uma leitura inspirada, e se você não é inspirado, você naturalmente vai ser desviado da leitura correta, você vai ser seduzido, né? No sentido que a palavra seduzido tem, que é de desvio, né? Então, mas na experiência literária é talvez até o contrário, né? A pluralidade semântica, a polissemia é que realmente é algo que é algo que nos seduz, né? Mas não no sentido de desvio, né? E então o cânone, o problema é essa filiação da palavra, mas ele é aberto, sempre foi aberto. Agora, é o que você coloca, né? É um jogo de forças, sempre foi um jogo de forças também, certo? Ele existe o que o Fry, o crítico canadense Northrop Frye, coloca, né? Existe a bolsa literária. Uma hora, então, algumas obras estão em alta, e outra hora, outras obras estão em alta, e aquelas que estavam em alta estão em baixa, e assim vai, né? Então, você pega, por exemplo, um escritor como o poeta John Donne, né, que esteve em baixa, mas que, por exemplo, o século XX recuperou, né? E, então, existe essa transição, existe esse trânsito dos valores. Agora, é claro, porque esses valores também se modificam, porque existe uma luta permanente, porque existe uma disputa permanente, é como o currículo na educação, né? Um espaço de poder em que aquilo que se jogava à luz, em determinado momento vai para a obscuridade, depois renasce, e assim vai ocorrendo a espiral crítica, né? Exatamente. E a espiral crítica, que é o título do livro, e que é uma bela metáfora, né? Eu acho que seria uma boa explicar essa metáfora. Por que é uma espiral crítica, Pedro? Muitas vezes as pessoas acreditam que determinadas discussões, sobretudo na esfera das humanidades, né? Elas são inócuas, as pessoas acreditam que são discussões inócuas, discussões bizantinas, discussões estéreis, porque não chegam a um lugar definido, um lugar que ofereça alguma estabilidade longa. Em humanidades, por exemplo, é difícil falar em matéria vencida. Existem algumas, mas é difícil falar essa matéria vencida. Como é uma praxe maior nas ciências chamadas duras, né? Que existem revisões, naturalmente, que existe uma certa instabilidade também, nada é definido, mas, evidentemente, também o nível de instabilidade é muito maior do que nas ciências humanas. Então, sempre que se volta a um determinado tema, algumas pessoas dizem, de novo, vem com esse tema, Ou seja, por que estudar Shakespeare no século XXI? Né? Século XXI, né? Você vai falar de determinado conceito, mas esse conceito já foi repisado e tal. Sim, foi repisado, mas a gente vai falar dele porque agora a gente tem outros elementos, tem outras experiências, é um ser humano de outro século, nós somos seres humanos do século XXI, e nós vamos definir, por exemplo, a ideia de cultura totalmente diferente, ou muito diferente, da ideia de cultura que circulava no século XVI. Então, é preciso reposicionar sempre o termo, né? Porque a palavra cultura, por ser algo eminentemente humano, incluindo as ciências duras, que fazem parte da cultura, a mobilidade é muito grande. Então, por que o título? Porque, na verdade, isso que se acredita ser circular, está sempre voltando para o mesmo ponto, sempre não é verdade, né? Na verdade, a gente passa pelo mesmo ponto deslocado, como numa espiral. Você está aqui num determinado ponto, como você passa, você vai fazer uma especulação, né, maior, você vai transformar, pegar aquilo que já se falou e tentar acrescentar uma determinada variável, um outro ponto de vista, um outro olhar. Naturalmente, a especulação vai acontecer, a reflexão vai acontecer, é o que eu chamo da apá especulativa. Você vai cavar aquilo. Então, quando passar pelo mesmo ponto de novo, vai passar pelo mesmo ponto de maneira aprofundada, como numa espiral. Passa pelo mesmo ponto, porém deslocado. Passa pelo mesmo ponto, porém deslocado, aprofundando sempre o pensamento. Maravilha. Peron, a gente está se aproximando do final da conversa, mas eu queria, já que você usou a metáfora
da Bolsa de Valores, eu vou dizer que você, como crítico, é um operador da Bolsa. Então, indique para os nossos ouvintes o que é uma boa aposta no mercado literário, ou seja, que obras tão ascendentes valem a pena ser lidas para refletir sobre a experiência humana no mundo de hoje. Bom, tem o mercado, ele está aquecido, né? Para usar a metáfora. Mas vamos lá, a quantidade de coisas é imensa, como a gente colocou, né? E tem coisas muito interessantes circulando. E eu colocaria, por exemplo, há pouco tempo saiu o livro América, o poema América, da Mariana Anelli, que é simplesmente uma coisa maravilhosa, né? Eu estava comentando que é um poema longo. Eu estou estudando o Mário Faustino, né? O poeta Mário Faustino, né? Ele tinha uma busca pessoal pelo poema longo. E os poemas breves que ele escrevia, ele queria que fossem uma espécie de material para esse poema longo, que ele não conseguiu realizar porque ele teve um acidente aéreo antes, ele morreu. E aí a Mariana Anelli, ela tem nesse livro que saiu agora, essa coisa maravilhosa pelo ar do tempo, né? Que é o poema América, né? Eu estava dizendo, não fica a dever nada a um grande poema do Faustino ou do Jorge de Lima, né? Do Invenção de Orfeu. E aí você vai ter ela como na área da poesia, que eu acho que é, de repente, um espaço menos visitado. Mas você tem, por exemplo, o Paulo Franchetti, que é um grande escritor também hoje, um grande poeta, né? Você vai ter alguém como o Marco Lucchesi fazendo ainda grande poesia também. E é preciso também revisitar autoras. Aí é que está, por mais que sejam hoje canônicas, que estejam dentro daquele cânone, mas não são tão visitadas como de repente deveriam, né? Como é o caso da Adélia Prado, né? Mas você tem, para um tempo como o de hoje, né, que a questão da ditadura está sendo muito revisitada, repisada, infelizmente, né? E aí você tem um Azul Corvo, da Adriana Lisboa, né, em que acaba tocando nesse ponto, como a própria Lígia Fagundes Telles também, né, nas Meninas. Então, são obras contemporâneas, umas mais do que as outras. O Torto Arado, por exemplo, que está em grande evidência, nós debatemos, né, recentemente o livro, que, de fato, é um livro bem escrito, né, é um livro que tem uma qualidade notável, né, e que, com um artifício literário muito interessante do ponto de vista do foco narrativo, da própria linguagem. Você lembra, tem um eco muito forte a partir da própria epígrafe, com o Raduan Nassar, que é um clássico já, né, Prêmio Camões. Então, veja, você tem uma pluralidade imensa. E a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, está tendo as obras relançadas, está tendo uma polêmica imensa, inclusive, da linguagem que deve ser mantida, ou se deve ser mantida ou não na obra dela, né, com os desvios de norma padrão ou não, enfim, são terrenos extraordinários para a gente visitar o nosso contemporâneo, né, que contemplam, a meu ver, esse aspecto da visibilidade e contemplam justamente uma espécie de exigência estética mínima que a gente deve ter enquanto crítico, enquanto leitor de maneira geral. Peron Rios, super obrigado por essa conversa deliciosa. E, para acabar, como é que as pessoas podem acompanhar mais conteúdos seu? Ou seja, faça o jabá do seu canal no YouTube, que também existe. E, enfim, eu acho que seria legal a gente acabar com um poema, se você quiser. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do canal, né, que você falou. Queria agradecer muito de novo, né, pela chance de estar, e chance no sentido francês aqui do termo também, né, pela sorte de estar aqui com vocês, né, da gente dialogar mais uma vez, mais um espaço de reflexão com livros, que tem toda a minha admiração, né, de fato. Bom, vocês já sabem disso. E tem um canal, né, que era o Conversa Distante, mas eu mudei, né? Estou em processo de mudança, né? Agora está como Leituras com Peron Rios, talvez mude, mas está lá para quem quiser visitar.
tem um conteúdo são diálogos que eu estabeleço com algumas pessoas, né, sobre literatura canônica, literatura contemporânea, né, tem leitura de poesia, reflexão sobre poesia, ok? Então, teve que estar um pouquinho parado, porque eu estou com algumas coisas agora para finalizar, mas já vou retomar agora nesse mês que entra, né? Então, vai ter muito conteúdo por lá. Quanto ao poema, posso sim, deixa eu pegar aqui, já que eu falei nele, do Mário Faustino, né? Que é um poeta que também precisa ser muito mais visitado. No livro O Homem e Sua Hora, que foi o único livro que ele publicou em vida, né? E aí eu queria... É um livro em homenagem ao Hart Crane, que se suicidou jogando-se no mar, né? E aí o Faustino escreve essa balada, né? Que é balada em homenagem a um poeta suicida. Vejam que coisa linda. Balada em memória de um poeta suicida. Não conseguiu firmar o nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura. Porém, não se dobrou perante o facto da vitória do caos sobre a vontade augusta de ordenar a criatura. Ao menos, luz ao sul da tempestade. Gladiador defunto, mas intacto. Tanta violência, mas tanta ternura. Jogou-se contra o mar de sofrimentos não para pôr-lhes fim, Hamlet, e sim para firmar-se além de seus tormentos de monstros cegos contra um só delfim, frágil, porém vidente e morto ao som de vagas de verdade, de loucura. Bateu-se delicado e fino com tanta violência, mas tanta ternura. Cruel foi teu triunfo, torpe mar. Celebrara-te tanto, te adorava, do fundo atroz à superfície, altar de seus deuses solares, tanto amava teu dorso cavalgado de tortura. Com que fervor, enfim, te penetrou num mergulho fatal com que mostrou tanta violência, mas tanta ternura. Senhor, que perdão tem o meu amigo por tão clara aventura, mas tão dura. Não está mais comigo, nem contigo. Tanta violência, mas tanta ternura. É isso. Muito bom. Teron Rios, super obrigado por essa conversa. Eu é que agradeço mais uma vez, mano, e que tenhamos outras oportunidades de fazer com que a literatura possa circular, a arte possa circular, porque é disso que o mundo precisa um pouquinho mais para poder dialogar sem essas cartilhas, sem esses discursos engessados. Esse é um dos papéis, inclusive, da literatura, é fazer com que os discursos saiam de seus engessamentos, tenham maior autenticidade e a nossa sensibilidade seja descongelada, né? Então, obrigado novamente. Super obrigado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.